Então, pessoal, vamos começar então o nosso encontro de hoje fazendo uma revisão rápida, né, do que a gente trabalhou na última aula, que foi sobre os sólidos semelhantes, um dos principais assuntos, né? E quando a gente trabalha com sólido semelhante, a gente tem a razão entre comprimentos, razões lineares, a razão entre áreas e a razão entre os volumes desses sólidos. Se a razão linear é K, a razão entre áreas é o quadrado, e a razão entre os volumes é o cubo dessa razão. Então, por exemplo, eu tenho aí dois sólidos semelhantes. O primeiro tem raio 2 e o segundo tem raio 6. Então, o que a gente observa? Só de olhar aqui, ó, eu estou vendo que o raio, se eles são semelhantes, que esse raio é o triplo desse. Então, tem uma razão de 1:3 ou 3:1, que é o que eu escrevi aqui, ó. Quando eu falo 1:3, é que eu estou fazendo pequeno com grande. Podia fazer o grande com pequeno. Então, assim, eu já sei que se a razão linear é 1/3, a razão entre as áreas vai ser o quadrado. Tá aqui. Vai dar 1/3 ao quadrado, que é 1/9. E a razão entre os volumes vai dar o cubo de 1/3, que é 1/27. Novamente falando, o pequeno com o grande. Se eu fizesse o grande com o pequeno, aí daria 27/1, que é 27, né? Então seria isso. Então isso é muito importante, eu frisei isso na aula passada e estou reforçando agora aqui com vocês rapidamente. E aí nós terminamos a nossa aula com esse problema que tratava de tronco de cone, né? E ele apresentava aqui uma fórmula para tronco de cone, né? E ele pedia lá, tinha todo o problema, e eu fiz o problema, mandei para vocês, e falei, hoje eu não vou resolver o problema, hoje eu quero trabalhar em cima da conta que apareceu no problema. Falei que ia voltar hoje nessa conta. Então, como eu falei para vocês, infelizmente, o Enem, eu digo infelizmente porque eu tenho minhas dúvidas no mérito, né, de você abordar cálculos muito grandes numa prova com tempo curto, né? Obviamente, quando você bota números mais próximos da realidade, faz sentido, mas eu não tenho calculadora. Então, é ruim, às vezes, para fazer algumas contas. Às vezes, o próprio examinador quer que você faça as contas, como eu estou te falando, eu não sei exatamente por que contas mais trabalhosas. Mas vamos lá. Então, o problema usava tronco do cone. E aí eu fiz peguei a fórmula do tronco do cone e fiz uma brincadeira com ela. Uma brincadeira o quê? Eu peguei esse π, joguei aqui para dentro, falei que vocês não precisam ficar fazendo isso, foi só para mostrar para vocês. E aí, como eu estou falando de cone, eu montei isso aqui, ficou πr ao quadrado, ficou isso aqui, certo? E aí eu peguei esse valor aqui e botei uma raiz aqui, e para isso ser verdade, eu teria que ter essa expressão aqui, né? Ó, porque se eu tirar esses elementos de dentro da raiz, eles vão virar exatamente esse daqui. Então, eu fiz uma adaptação de propósito, ninguém precisa saber fazer isso de cor, foi só para mostrar para vocês, que aí eu caía numa relação, onde isso aqui, se eu pensar num tronco de cone, né, ó, que é isso aqui, eu tenho aqui um cone maior, um círculo maior embaixo e um círculo menor em cima. Isso aqui vai ter uma área, que eu chamei de área de base maior, e essa de cima, a área da base menor. Seria isso. Então, isso aqui, ó, πr ao quadrado é a área desse círculo. Então, é a área da base maior. πr ao quadrado é o círculo de cima. Então, a área da base menor. E aqui dentro, eu ajeitei para ficar πr ao quadrado vezes πr ao quadrado. E πr ao quadrado é a área da base maior. πr ao quadrado é a área da base menor. Então, isso aqui, ó, que eu falei para vocês, é a fórmula geral para um tronco de cone desse tipo, né? Onde você tem a figura reta, né? Um tronco de cone reto. Ou tronco de qualquer figura. Pode ser de uma pirâmide também. Então, assim, eu preciso decorar isso aqui? Eu acho que não. Eu não posso dizer para você assim, nunca guarde isso. Porque, como eu estou dizendo, na prova que a gente viu, historicamente, olhando a prova do Enem, eles não cobraram essa fórmula de cabeça. Assim como não cobraram fórmula de esfera também. Né? Mas, tá aí. É aquela formulazinha que, se eu fosse vocês, eu deixava anotado no papel e na véspera da prova você dá uma olhada. Deixa eu lembrar a fórmula do tronco. A fórmula do tronco é 1/3 da altura, que multiplica a área da base maior mais a área da base menor, raiz da área da base maior vezes a área da base menor. Então,
Quando é cone, a fórmula fica assim, né? Ó, que no final das contas dá isso que está ali em cima, né? Bom, então assim, se eu tivesse, por exemplo, essa pirâmide aqui, eu poderia aplicar essa fórmula para ela. Ó. O volume dela é a 1/3 da altura, área da base maior mais a área da base menor, raiz da área da base maior vezes a área da base menor. Então, por exemplo, vamos fazer essa daqui, né? Então, aqui eu tenho um tronco de pirâmide, e esse tronco de pirâmide tem base quadrada. Então, embaixo é um quadrado e em cima é um quadrado. Embaixo é um quadrado de lado 6. Aqui a minha caneta está ruim, deixa eu voltar aqui. Aqui é de lado 6 e aqui é de lado 2. Então, qual é a área desse quadrado, gente, de baixo? Se o lado dele é 6. Qual é a área do quadrado de baixo? Respondam aí para mim. Qual é a área do quadrado de baixo? 36. Perfeito, Arthur. 36. Então, essa aqui eu chamaria a área da base grande, a Bzão. Qual é a área do quadrado de cima? Que ele tem lado 2. Ele tem lado 2, gente. 5 é a altura, tá? Ó. 5 é a altura. Exato. Então, a área dele é 4. Então, a área da basezinha é 4. E a altura é 5. Então, ele fala assim, calcule o volume desse tronco. Então, o volume do tronco é 1/3 da altura, área da base grande, mais a área da base pequena, mais raiz da área da base grande, vezes a área da base pequena. Essa é a fórmula. Então, ficaria 1/3 da altura, 5/3, área da base grande, 36, área da base pequena, 4, mais raiz de 36 vezes 4. E eu não vou fazer 36 vezes 4, eu vou extrair a raiz do 36 e a raiz de 4, que eu posso fazer isso separadamente. Então, o volume daria 5/3, que multiplica 40, né, que é 36 mais 4, mais raiz de 36 é 6, raiz de 4 é 2. Então, isso ficaria 5/3, que multiplica 40 mais 12. Então, isso aqui é 5/3, que multiplica 52. Aí eu faria essa conta aqui, né? Que não dá para simplificar, porque 52 não divide 3. Faria 5 vezes 2, 10. Vai 1, 26, daria 260 terços. Poderia parar aqui. Esse é o volume do tronco da minha pirâmide. Então, é uma aplicação direta de fórmula. Então, veja bem, se caísse uma questão dessa na prova do Enem, ela seria considerada fácil, certo? Mas, professor, fácil para quem conhece a fórmula. Pois é, mas é o que eu estou falando para vocês. Normalmente, se a pessoa só sabe a fórmula, ela faz. Ou então o examinador daria a questão. Acho pouco provável de cair uma questão direta assim, mas tudo é possível. Então, foi só para ilustrar. Ok, pessoal? E aí, eu quero voltar aqui na nossa questão, que tinha que fazer toda essa conta aqui, ó. Na verdade, era isso aqui, ó, tá? Isso aqui foi o que eu mandei para vocês, lá no material. A gente fez na aula passada. Só que tinha essa conta aqui. Deixa eu... Tinha essa conta aqui, ó, que está aqui dentro. Essa conta que era chata. E eu quero me restringir a ela. Eu não vou resolver o problema de novo, que a gente fez na aula passada. Eu estou só retomando o problema aqui para mostrar que tinha essa conta aqui. E na aula passada, durante a aula, a gente fez o 3,6 ao quadrado, o 2,4 ao quadrado e essa conta aqui, separadamente. Sem problema. Só que leva um tempo. Então, o que eu quero discutir com vocês é essa continha aqui. Se tem uma maneira mais fácil de fazer essa conta. Eu vou mostrar uma coisa, tá, gente? Mas isso acaba, em determinadas situações, sendo uma coisa até pessoal, porque a pessoa pode falar assim, professor, sinceramente, eu prefiro fazer 3,6 ao quadrado, fazer 2,4 ao quadrado, fazer 3,6 vezes 2,4 e vão embora. Perfeito. Só que às vezes é interessante a gente perceber algumas coisas, até porque pode ser que facilite. Por exemplo, você poderia fazer isso aqui, ó. Você poderia chegar aqui e fazer o seguinte. O 2,4 ele aparece aqui e aparece aqui. Então você poderia colocar o 2,4 em evidência. Aí ficaria 2,4 mais 3,6. Ó, então quer dizer que eu estou olhando só para esse pedacinho aqui, ó. E esse pedacinho virou isso. Aí você fala assim, sim, professor, o que eu ganho com isso?
você ganha, você teria essa conta aqui, e aí 2,4 mais 3,6 vira 6. Ou seja, é mais fácil fazer essa conta que fazer 2,4 ao quadrado e depois fazer 3,6 vezes 2,4. Você vê aqui, a conta que eu vou fazer é uma conta de multiplicação. 6 vezes 2,4. E aqui vai ter 3,6 vezes 3,6. Eu não vou terminar, mas eu poderia fazer essa conta. Sem problema nenhum. É uma maneira, gente. É uma maneira. Uma outra maneira mais difícil de perceber, mas eu acho até interessante, e por isso eu vou... tudo isso aí, Rinha, vai dar... A 27,36 seria... exatamente, esse pedaço todo aqui, ó. Né, que foi o que a gente achou na aula passada. Seria isso aí, exatamente. Então eu faria e chegaria naquele mesmo resultado. Só que assim, existe uma outra maneira ainda. Essa maneira que eu vou mostrar aqui agora, talvez seja até mais difícil de você perceber, mas ela tem uma coisa muito interessante. E por isso eu vou comentar com vocês, tá? Que é o seguinte, ó. Observe o seguinte. Aqui tem 3,6 ao quadrado. Deixa eu só... A caneta está falhando. Aqui eu tenho 3,6 ao quadrado, tenho 2,4 ao quadrado, e aqui tem o 3,6 e o 2,4. Ou seja, repete o 3,6 e repete o 2,4. Então, vamos pensar o seguinte. Quando eu tenho isso aqui, ó, A mais B ao quadrado, isso aqui vira A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Certo? Isso é uma expressão que a gente conhece lá dos produtos notáveis. Então, observa que eu também poderia escrever assim, ó. A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais AB mais AB mais B ao quadrado. Tá? Veja que o que eu estou fazendo aqui, você necessariamente não teria que fazer durante a prova. Eu estou mostrando isso só porque é uma coisa interessante de vocês visualizarem. Talvez a maneira mais fácil foi a conta que eu fiz aqui do lado, em termos de tempo, tá? Mas isso aqui é uma coisa interessante de a gente visualizar. Então, olha só, A mais B ao quadrado é isso aí. Tá? Vocês concordam com essas duas linhas que eu escrevi até agora, gente? Alguma dúvida com relação ao que eu estou fazendo com A mais B ao quadrado? Por enquanto, vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando, por que eu estou falando isso, mas eu estou querendo saber se vocês estão acompanhando o que eu estou mexendo no produto notável. Tá claro aí o A mais B ao quadrado? Ok aí? Ok, tá? Então eu estou acreditando que vocês estão entendendo. Aí olha só o que eu posso escrever aqui. Eu poderia escrever isso aqui ainda assim, ó. A mais B ao quadrado é igual a ao quadrado mais AB mais B ao quadrado mais AB. Eu só mudei esse AB de posição, tá? Ó, e deixei essa expressão aqui, ó. Tá? Só isso que eu fiz. Qual que é a diferença? Eu desmontei o 2AB. Só isso. Aí ficaria assim. Eu vou pegar esse A mais B, que está no segundo membro, e vou jogar para o primeiro membro. Então, olha só. E aí ficaria isso aqui. Aí você fala assim, professor, para que você fez tudo isso? Você está fazendo isso para me enrolar? Estou ficando nervoso já. O que é isso? Você está me assustando. Na verdade, gente, como eu estou falando, ninguém precisa ficar fazendo isso. Mas é importante que vocês acreditem e, ao olhar o que eu estou fazendo, entendam o que eu fiz. Eu brinquei com um produto notável. Peguei A mais B ao quadrado, depois fui mexendo nele e depois escrevi uma expressão que me interessava. Aí você fala, mas por que você fez isso, professor? Porque olha só, olha esse cara aqui. Esse cara, ele tem o A multiplicando o B. Tem o A ao quadrado e tem o B ao quadrado. Agora, vamos olhar aqui essa expressão aqui, ó. Se eu chamar, ó, olha só, eu vou escrever aqui, ó, de novo ela. Vou chamar 3,6 de A. Vou chamar 2,4 de B. Então, isso aqui é o A e esse aqui é o B. Então, ficaria aqui
A ao quadrado mais B ao quadrado mais A vezes B, que é o que está escrito aqui, ó. Não é, ó? Só que o A vezes B está no meio. Pergunta, vocês concordam que isso aqui está igual a isso aqui? Veja que eu estou construindo, isso aqui não é nem normal, né, gente? Assim, não é muito normal a gente ficar brincando com letras, porque não que a prova do Enem vai fazer isso. É que eu quero que vocês entendam uma coisa que a gente vai escrever aqui e mostrar para vocês que funciona. E como a matemática com instrumental, ela nos ajuda em determinadas situações quando a gente enxerga determinadas situações. Ninguém tem que se estressar com isso, mas é interessante quando vocês enxergam isso. É o que eu falo para vocês. Às vezes a gente faz uma demonstração, e o aluno fala, professor, demonstração não cai no Enem, para que eu vou fazer? Mas é que, mesmo que não caia, enxergar algumas coisas, às vezes, é interessante para quem está estudando. Você não vai se estressar com aquilo, mas você fala assim, oxe, interessante, eu vi aquilo ali, eu entendi aquilo ali, mas também não vou fazer aquilo ali. Eu acho que não dá para eu fazer. Tá claro que eu escrevi, que eu indiquei aqui, gente, que essas expressões são iguais? A ao quadrado mais B ao quadrado mais AB é a mesma coisa que A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. E essa expressão, gente, é igual a essa que está aqui em azul. Ó. E o que é a expressão azul? A expressão azul é, entre parênteses, A mais B ao quadrado menos AB. Então, eu estou dizendo que esse cara aqui ó, é igual a esse aqui. Então, eu vou escrever isso. Só que esse cara, ele é A mais... Deixa eu até mudar a cor da tinta, que ela está muito clara. Ou está escuro. A mais B ao quadrado menos AB, que são lá do produto notável. Sim, mas quem é A? A é 3,6. Quem é B? É 2,4. Então, ficaria isso aqui, ó. E isso aqui é quanto? É 6. Então, ficaria isso aqui. Tá vendo, ó? Toda aquela conta virou isso aqui, ó. 6 ao quadrado menos 3,6 vezes 2,4. Que é mais fácil em termos para quem enxergar. Aí você vai falar assim, nossa, professor, mas eu nunca iria pensar em enxergar e fazer isso. Ok, perfeito, mas que é uma coisa interessante da gente perceber que o produto notável nos ajuda a manipular um cálculo, é interessante. Então, eu mostrei isso para vocês, quer dizer, eu poderia trocar toda essa conta aqui por essa daqui de baixo, que a gente fez, né? Que é tranquila, talvez mais fácil de se enxergar, mas poderia trocar, se eu lembrasse do produto notável, fazer essa manipulação. É isso, tá, gente? Então, fica aí. Vocês entenderam essa manipulação que a gente fez no final? Que seria, obviamente, se assim, nossa, professor, eu não iria pensar nisso. É muito pouco provável, né? Eu acho que só pensaria nisso quem está muito treinado em matemática, né? Eu acho que é uma pessoa que está muito afiada para lembrar disso aqui. Eu, como professor, obviamente, eu lembrei de fazer isso. A gente tem isso na cabeça, né? Que a gente manipula muita coisa. Mas os matemáticos, de uma certa forma, eles precisam variavelmente manipular coisas usando outros conhecimentos. Tá? Então, às vezes a gente fala assim, poxa, para que eu uso o produto notável? Você pode usar para facilitar algum processo de conta, talvez até computacional, né? Então, às vezes, um cara, quando está programando um computador, desenvolvendo programa, aí aquele de vocês que for fazer curso da área de informática, né? For mexer com programação um pouquinho mais profunda. Hoje em dia, quase todo mundo programa vamos dizer assim, do mais simples até o mais profundo, mas o pessoal que for trabalhar com isso vai ver que tem muito ferramental matemática, muita coisa. Poxa, como é que eu não sabia que a matemática ia me ajudar para fazer, simplificar um recurso computacional, né? Então é isso, né? Então várias coisas são utilizadas com recursos matemáticos e a computação vai fazer isso. Perfeito? Mas assim, a questão se tornou difícil na prova do Enem
era uma questão que era mais complicada por causa da própria interpretação, era uma questão que era mais complicada por causa da própria conta. A tendência dos alunos era fazer a conta do jeitinho que ela estava lá, 3,6 ao quadrado, mais 2,4, mais 3,6 e 2,4, paciência, mas existem isso aí. Então, o que eu gostaria que vocês guardassem é, se vocês olharem numa conta, elemento repetido, pensa que você pode colocar elemento em evidência e simplificar a sua vida, como eu fiz aqui. Se vocês já guardarem isso, vocês já podem ganhar tempo fazendo conta. Olhou elemento repetido, falou assim, opa, de repente dá para eu colocar em evidência, vai facilitar a minha vida. Isso você pode guardar. O produto notável é um ferramental, que se por acaso uma inspiração muito grande surgir, você também pode usar. Mas eu ficaria muito satisfeito se vocês guardassem isso que está aqui, tá? Que é interessante quando a gente lembra que a gente pode colocar elementos em evidência, tá? Então você veja que eu passei sobre produto notável e fatoração, assuntos que às vezes a gente acha que só serve para ficar dando trabalho para a gente, né? Mas é isso. Ok? Alguma pergunta? Perfeito, tranquilo. Joinha aí, podemos continuar, porque agora a gente encerra a geometria espacial e plana e vamos entrar na geometria analítica, que é o nosso próximo tópico. Ok? Gente, veja bem como que nós vamos lidar com a geometria analítica e é importante que vocês saibam disso. Eu já falei isso na aula passada e estou reforçando agora. Eu vou dar a geometria analítica para vocês se prepararem para o Enem. Eu não vou dar a geometria analítica todo o percurso de geometria analítica igual você vê no terceiro ano, que é, primeiro, que não vai adiantar, não vai resolver o problema de vocês. Vocês precisam do ferramental para fazer a prova do Enem. E a prova do Enem, em geral, se trabalha em cima de um ferramental comum. É lógico que varia de ano para ano, mas existe um ferramental comum. E é esse ferramental que a gente vai usar. Havendo tempo lá na frente, a gente explora um pouquinho mais, considerando assim, de repente alguém vai perguntar isso, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, eu vou trabalhar em cima do ferramental que é importante vocês guardarem. Então, inclusive, a forma como a gente vai seguir não é a forma mais tradicional. Então, quando eu dou aula de geometria analítica para o terceiro ano do ensino médio, eu vou seguir os passos tradicionais, seguindo aquela ordem. Aqui eu vou focar em alguns pontos que nos interessam, explorar esses pontos para dar tranquilidade para vocês na hora de enfrentar a questão de geometria analítica, tá? E é tranquilo, tá, gente? É tranquilo. Vamos lá. Primeiro conhecimento de geometria analítica. Localização de ponto. Vocês já estudaram funções esse ano, correto? Quem é o professor que está dando funções, que deu funções para vocês? Quem foi o professor? Isadora. Perfeito. Isadora deu funções para vocês. Ou seja, vocês trabalharam com plano cartesiano. Isadora Teles. Perfeito. Vocês trabalharam com plano cartesiano. E eu não vou inventar nada aqui, além daquilo. Tudo aquilo que vocês aprenderam continua existindo. O que acontece é que a geometria analítica, ela traz a geometria plana e muitos conceitos para o plano cartesiano. Mas tudo que vocês aprenderam continua existindo, não mudou nada. E vocês vão ver isso, porque eu vou reforçar isso aqui. Aí você fala assim, professor, e aí as coisas se misturam? Se misturam. Porque a matemática, ela está seccionada para facilitar determinadas coisas. Aquilo igual eu falei para vocês, eu pego o notável e jogo lá na frente. Quanto mais você estuda matemática, mais você junta os conceitos. O ferramental é um monte de ferramenta para você resolver determinadas coisas. Pergunta, já estão respondendo aí, e eu ia pedir para vocês fazerem isso. Eu quero que vocês façam aí, quem tiver com papel, faz o papel, quem quiser botar no chat, coloca para mim. Eu quero as coordenadas, e vou dar um tempinho, porque depois eu vou dar a resposta. Eu quero as coordenadas do A, do B, do C, do D, do E, do F, do G e do H. Eu quero as coordenadas de todos esses pontos. E a primeira coisa, coordenadas, é o valor do X, que é a abscissa, depois a ordenada, que é o Y. Normalmente é assim que a gente fala, né? Ordenada. Ordenada normalmente chamado de eixo Y,
e a abscissa, normalmente chamada de eixo X. Na física, por exemplo, esses eixos assumem outros nomes. O eixo horizontal normalmente é tempo, quando você está estudando cinemática, o eixo vertical é S para espaço, é D para distância. Então, o nome dos eixos não importa. X e Y é um nome genérico e nós vamos usar X e Y genericamente, mas eu podia dar o nome que eu quisesse para os eixos. Então, façam aí para mim, quem quiser colocar no chat depois coloca, e eu vou dar um tempinho para poder responder os valores das coordenadas. E quem não lembrar, a gente vai revisar, tá? Então, quem não lembrar, não se preocupe, não se estresse, que a gente vai lembrar. O Arthur já arriscou lá, já botou a resposta dele. Sim, Arthur, não tem problema, podia responder aí sim. Eu pedi quem quisesse responder, responderia. Quem quiser fazer no seu papel, lembra que no primeiro dia de aula eu falei que mesmo a aula sendo online, você tem que ter o seu caderninho do lado, sua caneta, seu lápis, porque você está numa aula online, mas é uma aula normal, onde você faz as suas anotações ao longo da aula. O quadro é que virou a tela do computador, mas suas anotações continuam as mesmas. Então, o Arthur já respondeu. E vamos ver, quem não tiver respondido, vamos acompanhar agora, tá? Então, olha só, eu pego o ponto A. Ele tem aqui a distância dele na horizontal, que é 1, e a distância aqui na vertical, que é 4. Então, o ponto A é o ponto 1, 4. A abscissa é 1 e a ordenada é 4. E é óbvio que a ordem, e por isso a gente chama isso aqui de par ordenado, vamos ver se bate as respostas de quem colocou no chat com as minhas. Par ordenado porque tem uma ordem. Mudou a ordem, muda completamente a informação. 4, 1 é totalmente diferente de 1, 4. Tá? Ponto B. 2, 3. Por quê? Porque ele tem 2 aqui no horizontal e 3 na vertical. Certo? Então é como se falasse, ó, anda 2 para a direita e sobe 3 para o norte. Anda 2 para leste, sobe 3 para o norte. O Enem gosta muito disso, de questões onde você bota, te coloca no lugar e começa a falar anda para norte, anda para leste, anda para oeste. Aí ele mistura com os conceitos geográficos de pontos cardeais, né, de orientação. Então, o B é 2 e 3. O C já está do outro lado, está do lado negativo. Por quê? Porque sempre eu vou ter a origem do sistema cartesiano. Isso aqui é o plano cartesiano, em homenagem a René Descartes, tá? Então eu tenho o plano cartesiano, eu posso ter o plano e posso ter tridimensionalmente. Eu poderia ter um eixo fazendo algo nesse sentido, ó. Poderia ter um eixo X, um eixo Y e um eixo Z, dando a ideia tridimensional. E funciona do mesmo tipo, com o mesmo raciocínio. Dá mais trabalho, porque aí entra uma visão tridimensional. Na prova do Enem, a gente precisa trabalhar, explorar a geometria analítica plana, apesar de que eles já colocaram uma questão usando 3 eixos, mas eles explicavam tudo. Era mais para saber treinamento de visão espacial, que, aliás, cai no Enem com frequência, visão espacial. Eu não vou, a princípio, mais para frente vai ver alguns exercícios, mas a visão espacial você só treina fazendo exercício, não tem muito o que fazer. Eu não tenho como ficar treinando visão espacial com você, não sei fazer exercício, né? Então estaria aí. O C é menos 2, porque eu andei 2 porque para cá é negativo, e andei 2 para cima, então 2 positivo. O ponto D está aqui, ó, é totalmente negativo, abscissa negativa, ordenado negativo, porque eu andei para trás e andei para baixo, certo?
Aí, pois é, aí essas aulas de visão espacial, o Arthur, o complicado é isso, porque você acaba tendo que ficar mostrando exercício. Mas, a meu ver, é muito complicado, porque você tem que treinar isso, né? Você tem que treinar isso. Então, fica mais complicado da gente... não é o mais difícil, no sentido assim, eu posso falar, e você, tá, tudo bem, e aí? Você tem que treinar, tem que fazer exercício. Então, vale a pena pegar os exercícios do Enem, a gente vai fazer mais para frente alguns, mas só para vocês verem como é que se interpreta, é mais por isso. Então, -2, -1. Ponto E, 0, 0, que é a origem do sistema cartesiano. Ponto F, 3 menos 1, certo? Ó, 3 menos 1. Ponto G, 4, 0. O que o pessoal mais erra, tá? Localização de ponto. O que o pessoal mais erra? Quando tem ponto no eixo horizontal e quando tem ponto no eixo vertical, que é o caso do G e do H. Vou apagar isso aqui para não atrapalhar. Do G e do H. Por quê? O pessoal confunde, tá? Confunde muito essa questão dessa localização. O negócio é você saber o seguinte: quanto que eu andei para a direita na horizontal ou para a esquerda? Isso é a minha abscissa. Então, o G é 4, porque eu andei 4. Eu não tenho altura, tá vendo? Eu nem subi e nem desci. Então é 0. Já o H não. Eu não andei nem para a direita, nem para a esquerda. Eu só desci. Então aqui é 0 e eu desci 2, é -2. Pessoal, está claro localização de pontos? Se alguém tiver alguma dúvida, é muito importante perguntar, porque é lógico, toda a geometria analítica parte da localização de pontos. Eu sei que vocês irem em função, mas nós estamos tendo a oportunidade de tirar alguma dúvida sobre isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Perfeito, Arthur. Quadrantes. Quando você faz o plano cartesiano, você tem 4 quadrantes. Esse aqui é o primeiro quadrante, tá? Esse aqui é o segundo quadrante. Esse aqui é o terceiro quadrante. E esse aqui é o quarto quadrante. Certo? Então, conclusão. O ponto A está no primeiro quadrante. O ponto B está no primeiro quadrante. O ponto C está no segundo quadrante. O ponto D está no terceiro quadrante. O ponto E não está em nenhum quadrante, ele está na origem. Então, não está em quadrante nenhum. O ponto F está no quarto quadrante. O ponto G não está em quadrante nenhum, ele está no eixo X, ou eixo das abscissas, ou você poderia dizer na divisão entre o primeiro quadrante e o quarto quadrante, mas ele está no eixo. E o ponto H está no eixo Y. Ok aí? Então eu não considero que ele está no quadrante 3 e no quadrante 4. Ele está entre os dois, na divisa entre os dois, ou mais precisamente no eixo. Ok aí? Certo, gente? Então, são informações que a gente tem sobre o plano cartesiano. Tá? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Vamos avançar. Alguns conceitos importantes. Primeiro, porque também cai na prova do Enem. Conceito de simetria, usado não só na matemática, como na física. Tá? Quem é o simétrico do ponto A em relação aos eixos das ordenadas? Então, primeiro, eu vou dizer aqui pegar minha caneta aqui, que ela está falhando. Quem é o ponto A? Então, o meu ponto A é o ponto 2, 1. Essa é a primeira informação. Tá? Então, vamos lá. O que é simétrico? Simétrico é como se eu tivesse um espelho. É uma coisa que está em relação ao chamado eixo de simetria. Então, ó, o eixo das ordenadas. Quem é o eixo das ordenadas? O eixo das ordenadas é o eixo Y. O eixo das ordenadas é o eixo Y. Então, esse é o eixo de simetria, tá?
Então, é o eixo de simetria. É como se ele fosse o meu espelho. O A se olhando no espelho. Então, o A se olhando no espelho, quando você está na frente do espelho, você tem a sensação de que a sua imagem está lá atrás, à mesma distância. Então, ó, quem é o simétrico? É esse cara aqui, ó, que eu vou chamar de A'. Então, veja que essa distância é igual a essa. Por quê? Porque esse cara aqui, o eixo Y, está funcionando como se fosse um espelho para mim. Então, quem é o simétrico do ponto A em relação ao eixo das ordenadas? O simétrico é o ponto A'. E quem é o A'? -2, 1. Veja que o que mudou foi a abscissa. Por quê? Porque ele está do outro lado. Só que à mesma altura, porque ele não. Quando você está olhando no espelho plano, aí eu estou falando de espelho plano, você não muda a distância, não fica deformado, nada disso. Você se olha do outro lado, como se fosse a mesma distância. Então, o eixo de simetria é isso, e o A' é o simétrico do ponto A. Se fosse em relação ao eixo das abscissas, que foi o que o Arthur perguntou, aí eu teria aqui um outro ponto aqui, ó. É a próxima pergunta, tá? Então, antes de eu chegar na próxima pergunta, tá ok para vocês aí, gente? A questão do simétrico, eixo de simetria e como que eu acho simétrico? Tá? Isso é muito usado na física, na parte de ótica, e aí vai, né? Você pode ter outras coisas sendo exploradas. E é explorado na prova de matemática também. Agora a próxima pergunta. Mudou o eixo de simetria. Quem é o eixo de simetria agora? É o eixo das abscissas. É o eixo X. É esse cara. Esse cara agora virou meu espelho. Então, quem é? Eu vou chamar aqui de A duas linhas. Então, o A' era o primeiro, o A, ele é 2, 1. E o A duas linhas, veja, ele mantém a abscissa e troca a ordenada. Por quê? Porque ele desce, porque é simétrico em relação à abscissa. Está do outro lado, ok? É exatamente como você faz lá. Lá em ótica, quando você estuda espelho plano, você tem lá assim, ó, o espelho plano, aí tem um sujeitozinho aqui na frente do espelho, aí você faz isso aqui e fala assim, ó, está aqui a minha imagem. E a minha imagem, linha, é simétrica, aqui é a minha imagem, aqui é o objeto. E aí você fala, olha, eu estou aqui, objeto, a mesma distância do espelho plano. Ou seja, existe uma simetria entre eu, objeto, e a minha imagem do outro lado do espelho plano. Certo? Então, existe essa aplicação, é simples, mas é isso. Tá? Então, eu fiz a simetria em relação aos eixos das ordenadas, fiz a simetria em relação aos eixos das abscissas. Agora a pergunta: quem é o simétrico do ponto A em relação à origem do sistema? Então, agora eu não tenho um eixo de simetria, eu tenho um ponto que vai servir como sendo um eixo, né? Como se fosse, mas não é eixo porque ele é um ponto. Então, olha o que acontece, gente. Como é que eu acho o simétrico em relação à origem? É isso aqui, ó. Ó, eu venho com uma linha reta aqui, ó, na diagonal, ó, fazendo isso aqui, ó, ó ele aqui, ó, esse é o simétrico em relação ao eixo. Troca tudo, ó, o A3 linhas, troca tudo, troca o sinal da abscissa, troca o sinal da ordenada, porque para eu fazer simetria em relação ao ponto, eu tenho que fazer isso. Então, essa distância aqui tem que ser exatamente igual a essa. Aliás, isso caracteriza a simetria, gente. Olha aqui, ó. Na simetria, essa distância aqui, que é essa aqui, ó, tem que ser igual. Quer dizer, se esse cara aqui é o eixo, a distância do ponto até o eixo tem que ser igual. E isso caracteriza a simetria. A distância até o eixo
tem que ser igual em relação ao eixo de simetria. Quem é o ponto de simetria agora? É a origem. Então, essa distância tem que ser igual a essa. Certo? Então, isso vai acontecer. Então, se o A ele é 2, 1, o A3', ele é menos 2, menos 1. Sempre que você tem um ponto como sendo o elo de simetria, o eixo, né, vamos dizer assim, você vai ter esse trabalho. Aí, ó, eu vou abrir aqui um slide para fazer uma observação importante sobre isso, tá? Porque isso já caiu em prova do Enem, que é o seguinte. Por isso que a gente está frisando aqui, tá? Então, olha só. Olha aqui uma coisa. Primeiro, me deem um like aí se tá ok o que eu falei até agora, dessa questão de simetria. Perfeito? Ok. Tá? Eu estou acreditando naqueles que me respondem, tá? São 34 pessoas aí na aula e tem alguns poucos que respondem, eu acredito nos que me respondem. Olha só, imagina a seguinte questão agora. Imagina que eu tivesse aqui um triângulo. Ficou ruim esse meu triângulo aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu até fazer o seguinte. Ver se fica... Só para vocês entenderem. Então, imagina aqui um triângulo. A, B, C. Se eu falasse assim, olha, aqui tem um eixo de simetria, como se fosse um espelho. Onde é que está o simétrico do triângulo? Aí o que eu falei para vocês? Se vocês têm um eixo, vocês têm que vir aqui em linha reta, formando 90 graus, e mantém a distância. Então você vem do outro lado, põe a mesma distância, e aqui está o A'. Você vem aqui com o ponto C, 90 graus, mesma distância, vem aqui, ó. E aqui é o C'. 90 graus, mesma distância. Ficou muito grande. Mesma distância. E aqui é o B'. E aí você teria aqui o simétrico daquela figura lá. Entendido como é que a gente faz simetria, gente, em relação a um eixo? É conservando a distância em linha reta. Ah, professor, e se eu tivesse um triângulo ABC e ele botasse um ponto aqui, vai botar até o ponto em outro lugar. Aqui, ó. E falasse assim, ó, faz o simétrico do triângulo ABC em relação ao ponto O. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, vou até mudar a cor da caneta. Em linha reta, deixa eu apagar que ficou ruim. Você vem aqui em linha reta, em relação ao ponto, e pega essa mesma distância e coloca aqui, ó. Então, a distância igual. Esse aqui é uma linha. Depois vem aqui em linha reta, pega essa mesma distância e coloca aqui. C'. Depois você vem aqui em linha reta, o B está mais ou menos aqui também na mesma linha, ó. Só que você pega a mesma distância. Aí aqui vai ser o B'. Aí você teria o triângulo aqui, ó. Entendido, gente, como é que faz simetria em relação a um ponto? Eu vou seguindo em linha reta na direção do ponto e boto a mesma distância. Que foi o que eu fiz aqui, ó. Você vê, ó, eu segui em linha reta e botei a mesma distância. E aí marquei lá. Claro isso aí, gente? Perfeita essa questão de simetria. O pessoal gosta disso, viu? Gosta muito disso. E essa questão, gente, tem que ser... Você tem que garantir essas questões, assim, porque elas não são para ser muito difíceis. Elas são, às vezes... Eles dificultam, às vezes, principalmente quando tem projeção, que eu falei, né? A gente vai fazer alguns de projeção mais na frente, mas é mais nesse sentido. Certo? Então tá. Agora, um problema típico do Enem, né? Assim, não tem a historinha aqui. A partir do ponto A, desloca-se
2 unidades para o norte em linha reta. Ah, então eu venho aqui, 2 unidades. 1, 2. E paro. E depois, 1 unidade para o oeste. Ah, oeste, viro para a esquerda. Obtendo o ponto B. Pronto. Tá aí, ó. Ele faz isso. Aí, veja só. Eu vou botar a figurinha aqui, ó. Eu fiz isso, ó. Linha reta, linha reta. Certo? Ó. Fiz isso aí, ó. Ó. Pronto. Aí eu falo assim, perfeito. Perfeito. É um tipo de exercício. Aí fala assim, ah, então tá. Você tem uma figura aí, que é a figura formada por essa linha. Vou até botar um ponto C aqui, que não serve para nada, mas eu coloquei. Aí eu falo assim, ah, qual é o simétrico em relação ao eixo Y? Aí você viria para cá, ó. O simétrico em relação ao eixo Y seria isso aqui, ó. 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 A linha, B', opa, C', B'. Então esse aqui é o simétrico em relação ao eixo Y. Por exemplo, ah, não, eu quero simétrico em relação ao eixo X. Aí não vai caber aqui, ó, porque eu ia descer aqui embaixo. Tá vendo? Descer embaixo é ótimo, né? Eu ia descer para cá. Não dá, né? Mas eu posso tentar fazer o simétrico em relação à origem. Aí como é que eu faço? Ó? Linha reta, ponto A. Ponto C, linha reta aqui, ó. Só que não vai caber, o ponto C ia cair para cá. E depois linha reta, ponto B também não ia dar. Mas isso é um exercício que a gente poderia tentar fazer, né? Ficar tentando achar o simétrico, né? É uma coisa que vocês podem brincar, né? É meio brincadeira mesmo. Risca lá um plano cartesiano seu pai, vou fazer o simétrico daqui, vou treinar um pouquinho. É bom porque você treina a visão espacial, tá? Ah, vou fazer o simétrico aqui, né? Dessa minha figurinha aqui. Eu desenho uma figura aqui no plano cartesiano, por exemplo, desenho um quadradinho aqui, vou tentar fazer o simétrico dele em relação ao eixo Y, em relação ao eixo X e em relação à origem. É interessante treinar isso. Isso treina a visão espacial, tá? Então, gente, é muito interessante e é muito importante você ter essa ideia de simetria. Nós estamos chegando no final da nossa aula, mas já dá para a gente introduzir uma coisa que a gente vai falar na aula passada. Se eu perguntasse para vocês aí, qual é a distância do ponto A até o ponto B aí, olhando essa minha figura? Qual é a resposta que vocês me dariam? Perfeito, Lourenço. Rápido e ligeiro. 3. Porque é quase que visual, né, gente? Aqui, ó. 1, 2, 3. É a distância do ponto A até o ponto B. Ah, tá. Mas, professor, eu estou vendo que é isso, que é a distância. Tem fórmula para isso? Olha, gente, se você quiser, e você encontra isso nos livros de matemática, você pode dizer que a distância aqui seria xb menos xa. Você poderia fazer isso. Tem gente que coloca até módulo aqui, depois vocês vão ver por quê. Mas vamos esquecer isso por enquanto. Poderia ser xb menos xa. Por quê? Quem é xb? 4. Quem é xa? É 1. Dá o 3. O Lourenço respondeu aí, eu não precisava nem ter feito a conta, mas que é xb menos xa? É. Tudo bem. Tranquilo. E se fosse aqui, ó? Qual é a distância de A até B? Ou de B até A, tanto faz. De A até B ou de B até A, em termos de distância, é a mesma coisa, tá, gente? Uma coisa é eu andar de A até B, depois eu andar de B até A em termos de sentido, né? Mas a distância é a mesma. É só olhar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É meio até visual. Se eu botar uma questãozinha dessa, a criança entender como é que funciona o plano cartesiano, ela responde. Ah, professor, mas se eu fosse usar uma fórmula, eu vou usar aquela fórmula lá, tá? Ó. XA menos XB. A resposta é 5, a gente já sabe. Olha só o que aconteceria. XA é 1. XB é menos 4. Então ficaria menos 4. Olha lá. 1 mais 4, que deu quanto? 5, do mesmo jeito. Tá? Ah, professor, mas então é XA menos XB? É um ponto menos outro? E se eu fizesse XB menos XA, não tinha que dar a mesma coisa? Tinha que dar a mesma coisa, porque a distância é a mesma. Ah, mas o B está atrás. Não importa. Eu poderia botar menos 4, menos 1.
Ah, professor, mas dá -5. Por isso que a gente coloca módulo, né? Módulo torna tudo positivo, né? Ó. Tá? Módulo. E módulo, gente, é distância, tá? Ó. O conceito geométrico de módulo é distância. Mas, simplificadamente, módulo é o número sem o sinal, como o pessoal gosta de falar. Módulo. Ah, então, professor, quer dizer que para eu calcular a distância, por enquanto só na horizontal, porque a gente não vai ver a vertical hoje, nem outras coisas, só para dar a introdução. Quer dizer, para eu calcular a distância assim, na horizontal, é só fazer o x de um menos o x do outro e o resultado positivo? É, independente de sinal. É isso. É a diferença em valor positivo, em valor absoluto. Tá? Terminamos a aula por aqui, porque já deu o nosso tempo, mas na aula que vem, semana que vem, eu parto daqui. E nós vamos construir o raciocínio a partir daqui. Vejam que a construção é simples. E é para ser sempre simples. Nós é que gostamos de complicar, não sei porquê. Tá? Mas é simples. E a ideia é essa. Veja que o Lourenço quase que é automático, eu perguntei, ele já respondeu. Só de olhar. E é para olhar e ver mesmo. Mas matematicamente eu posso escrever isso. Como sendo um menos o outro em módulo em valor absoluto. Perfeito, gente? Então, terminamos a nossa aula por aqui hoje. Voltamos na semana que vem para desenvolver um pouquinho mais de distância, reforçando o que nos interessa em geometria analítica. Um abraço para vocês.